E eu achei uma ideia genial, já vou adiantar minha opinião. Eu achei uma ideia genial o Grêmio ir para Criciúma, sair do Rio Grande do Sul e treinar. O time precisa treinar. E o Nando Gross, deixa só te informar aqui que o Nando Gross... Eu sei, eu li o Nando Gross. Ele chamou o Grêmio de desertor. Não, e ele não feliz com isso, ele fez um poll lá no Instagram e no Twitter, que ele bota assim, você aprova a ida do Grêmio para Criciúma, sim ou não? Então o Nando Gross está numa campanha ferrenha aqui contra o Grêmio ir para Criciúma. Ele detonou o Grêmio, inclusive, numa coluna aqui. Então, o que tu acha? Não tem problema que aí vai mudar, porque o Inter vai para lá também, para Santa Catarina. Eles vão mudar e vão mudar internos. Vão dizer que foram para seguir o Grêmio, para não ficar em desvantagem. Eu vou te dizer assim, eu sou totalmente a favor, acho que o Grêmio fez certo, mas eu vou tocar num outro assunto, numa questão aí. Me surpreendeu a quantidade de gremistas que criticaram a posição do Grêmio. Mas isso aí está bem explicado, porque hoje o vírus está grenalizado. Hoje o vírus, o coronavírus, ele está grenalizado em esquerda e direita. Eu não vou entrar nesse assunto aí, porque a última vez que eu falei aqui, a única vez que eu falei aqui sobre isso aí, fui xingado pelos dois lados. Então isso aí, não, é inacreditável, fui xingado pelos dois lados. Eu vou me colocar na posição de presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que eu seria um completo desastre como presidente. Seria pior do que alguns que foram, mas desastre seria. Como eu estou vendo o Brasil? Como eu estou vendo o Brasil? O Campeonato Brasileiro vai iniciar dia 8 de agosto. O Brasil está banalizando as mortes. A população ligou o botão em boa parte do Brasil no foda-se. Não sei se tu tem essa impressão aí dos Estados Unidos. Parece o que está acontecendo? Em muitos lugares o vírus está caindo. Essa bosta do platô, da curva, tá? São Paulo e Rio está descendo, Manaus e algumas cidades grandes estão descendo. Os clubes grandes estão começando a treinar. Os paulistas estão treinando, os cariocas, os baianos, os mineiros não. A maioria dos clubes estão treinando. É inexorável. Pessoal, não precisa gritar comigo, xingar o escambau. Eu estou me colocando na posição de presidente do Grêmio. O que eu seria um incompetente, como eu iria dormir? O Campeonato Brasileiro vai iniciar dia 8 de agosto. Todos os clubes estão treinando. Aí chega, por hipótese, Palmeiras e Grêmio dia 8 em Porto Alegre. O que o Romildo Bolzan vai fazer até o dia 8? Treinar fisicamente. Me responde. Não vou jogar por causa da bandeira vermelha, porque o presidente Marquesan não deixa. Me dá uma luz do que o presidente Bolzan poderia fazer. Não, eu achei genial. Sai da atrasadolândia. O Rio Grande do Sul é um lugar mais atrasado. Eu acho incrível que no Rio Grande do Sul os caras acham que o jogador de futebol treinando, ele tem algum risco. As fábricas estão funcionando. Por que uma fábrica... Exato, frigorífico está funcionando. Por que os caras estão numa fábrica diariamente lá 200, 300, 400 funcionários produzindo? Eles podem. E o jogador de futebol não pode treinar. Qual é a lógica? É uma pergunta que eu faço hoje. Eu até discuti com um militante aí, um ativista, porque é um absurdo. Caiu no conto do Nando Gross. Eu perguntei para ele, o cara é gremista. O cara me encheu de pergunta no inbox.
encheu de pergunta pra mim no inbox. Eu tava aqui no celular, que eu tô sem internet, tava vendo ali, o cara me mandando bom. Eu pergunto, o que o presidente Romildo Bolzano teria que fazer? Vamos ver. Segundo a teoria do seu Nando Gross, vamos ser grossista. Vamos ser Nando. Grêmio não faz nada. Certo. Bandeira vermelha, não treina. Grêmio não faz nada. Final de julho, bandeira vermelha, não treina. Início de agosto, não treina, não tem contato, não faz nada, não dá nem tchau. Né? Aliás, eu vou ler aqui a coluna do... Não pode ter jogo em Porto Alegre. Ó, eu vou... O que o presidente Romildo Bolsonaro... Tu me permite aqui um pouquinho, só que eu vou ler a coluna a coluna não, a opinião do Nando aqui, né? Ele diz assim que a decisão do Grêmio de treinar em Criciúma, por não concordar com as restrições impostas pelo governo gaúcho, mostra um desrespeito com sua gente e com seu próprio nome, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Deixar o Rio Grande do Sul agora, onde estão mais de 90% dos gremistas encarando as dificuldades em meio à pandemia, não é digno do Grêmio e de sua história. Quando estava proibido do Rio, o Flamengo, o clube mais egoísta do país na atualidade, recebeu o convite de treinar em Brasília e não foi. Até o Flamengo não aceitou abandonar o barco e permaneceu na sua cidade. Então, o Nando diz que não concorda com a posição do Grêmio e acha que é possível flexibilizar os treinamentos, mas deixar o Estado para burlar a norma local perde completamente a razão. Melhor é buscar o caminho do entendimento, da negociação, por mais demorado que possa ser. Então, ele diz que o melhor caminho para o Grêmio seria demorado, mas aguardar e negociar, e não fugir do Estado, abandonando sua torcida. Eu acho que isso é uma coisa sem sentido nenhum, porque o Grêmio está indo treinar. Então, tu acha o quê? Que o Grêmio deveria ficar esperando ou não? Não, o Nando Gross chama ali que o Nando Gross chama o Grêmio de desertor, né? E fica naquilo que eu te expus antes. Qual é a solução que ele dá? A solução dele é negociar com o governo do estado, com a prefeitura. Não tem nenhuma solução. Nós não vamos sair da bandeira vermelha. Eu acho que não. Em julho e agosto não vamos sair. E aí, o brasileiro inicia dia 8, o que o Romildo vai fazer? Vai abandonar o brasileiro? E não, dessa vez não dá nem pra botar o sub-20, porque também não devem estar treinando. Cara. O Capitão Rec, ele publicou um vídeo agora no Instagram e também no Facebook, lá eu acho. Ele publicou um comentário lá falando sobre os jogadores do Inter lá que estão com Covid e tal. Não falou quem são, né? Mas ele, no final, depois de falar dos jogadores do Inter, ele diz assim... e sobre essa questão do Grêmio ir treinar em Criciúma, eu não achei nada simpático isso do Grêmio, da parte do Grêmio. Essa foi a opinião do Capitão Rec. Ele acha que não é simpático. Aí ele tem o vestiário unido, né? Pois é. Mas vamos falar sobre um tema que tinha ali, jogadores do Grêmio na pandemia. Olha só, Garrão, tem um jogador do Grêmio que parece que foi infectado, que é o Diego Souza, porque a IVE divulgou a cor das cuecas do Diego, sem nenhum problema, divulgou. E o Grêmio está fazendo um protocolo, diz que muito bom, muito legal, espetacular, tudo. E o Grêmio não teve mais problema nenhum. Não teve nenhum problema de alguém ser infectado. O único que teve foi antes do início dos treinamentos, que a gloriosa IVE nos disse, né? Nos brindou com a informação. O nome dele. Nos deu informação. Agora a IVE, o segundo eu coloquei no blog hoje, a IVE espetacularmente diz que não pode dar o nome dos jogadores. Mas por que não pode?
a proteger. Mas por que o Diego Souza disseram? Pois é. Por quê? Ninguém responde isso. Eu já vi vários torcedores gremistas aí perguntando isso e ninguém responde. Eles simplesmente ignoram, não respondem e fica por isso. Aqui tá um tweet do Odorico Roman dizendo exatamente isso, que proteção dos atletas do Inter com o Covid marca um novo episódio de preservação. Cabe uma reflexão: ou a cobertura do Grêmio é feita por pessoas sem ética, ou existem duas éticas orientando as redações do Rio Grande do Sul. Conhecendo muitos profissionais que cobrem o Grêmio, inclino-me pela segunda. E aí o Pedro Espinosa diz assim: pelo que pude apurar nessa noite de 30 de junho, o número de casos de Covid no Inter subiu para 7 entre os atletas profissionais. Nomes eu não posso publicar. Aí o Fabrício Falkovski... Não posso publicar por quê? Aí tu tem que perguntar para ele. Eu sei a resposta, porque ele é um gremista cagão. O Fabrício Falkovski, que é um colorado, que é amigo de um amigo meu, e todo mundo sabe que ele é colorado... Recebi de uma fonte 2 dos 4 exames positivados, confirmei a autenticidade. Porém, não vou divulgar o nome dos 2 atletas. Acho que é matéria de foro íntimo. Fabrício Falkovski, esses dias, já fez uma assim. Ele não quis divulgar o jogador do Inter envolvido em festas. Engraçado que todos divulgam. O André divulga. Então... Então tá aí. Um jogador famoso. Dois são, como disse o Odorico, né? 2 pesos e 2 medidas. O Grêmio, a gente sabe tudo o que acontece no Grêmio. O famoso do Grêmio assinar o contrato, o Adroaldo, o Justo Guerra e o Davi Coimbra disseram que ele estava no Gruta Azul, às gargalhadas, depois de assinar o contrato com o Grêmio. Isso aí tá no sala de redação, milhares de pessoas ouviram. E que ele tinha feito um cheque de 10 mil, segundo os garçons lá, e não tinha comido ninguém. Esse é o fórum íntimo dos jogadores do Grêmio. Jogador do Grêmio jogador do Grêmio não tem direito à privacidade. Só os figura pública, figura pública. O Andrezinho do Inter capotou um carro que ele vinha aqui na Perimetral. Deu um tremendo engarrafamento na cidade. Não de madrugada. Não foi citado na imprensa. Pegaram o Luan sem carteira uma vez ali na Nilo Peçanha, ou numa balada, sei lá onde foi. Assunto, Luan. Não tem vida. Não tem. Não tem. Aí é pau e pau, né? Aí eles examinam o cara e já começa a fazer que o cara tá... Foro íntimo. Não. Alô? Tô te ouvindo, é que hoje tá muito ruim aqui. Vamos encerrar. Tô te ouvindo. Vamos encerrar porque o programa tá meio curto. Sim. Então isso aí, galera. O programa ficou mesmo realmente um pouco curto. Mas a gente teve aí, como vocês perceberam, problemas de áudio aí. Porque o RW... teve a internet lá, a queda na internet, ele estava no celular, mas em algum momento, acho que todo mundo foi para o celular, não foi só ele, e então a gente acabou encerrando nossa conversa por falta de comunicação, né? E eu quero então deixar nossas desculpas aí, primeiro pelo atraso no programa, a gente teve obra aqui no estúdio, e depois teve todo esse problema aí em Porto Alegre com... queda de luz, queda de internet, queda de tudo. E então tá. O RW mandou aqui a desculpa dele aqui pelo WhatsApp, que o celular parou de funcionar lá. E eu quero deixar aí também as minhas desculpas pela qualidade do som, que não foi a desejável, né? Mas espero que vocês tenham se divertido com o nosso programa. A gente brincou um pouco, falou dos assuntos do momento. E a gente se fala no próximo podcast Papo Gremista. Valeu!